Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje, pessoal, eu trouxe mais um modelo de barrada em crochê para panos de prato. Eu fiz direto no pano, na cor vermelho, e vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, vamos para as informações? Então, pessoal, o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Eu fiz o meu caseado pelo lado direito do pano, sempre 2 correntes de separação, mas se a sua tensão de ponto for apertada, faça com 3 correntes, mas respeitando ali a quantidade de caseados que eu deixo descrito aqui no box de informações. Então, aqui eu caseei meu pano na parte de baixo, né, onde eu vou fazer o barradinho. Depois eu fui dando a volta nele todo e cheguei aqui novamente no início, porque eu gosto de casear o pano todo, deixar a quantidade certinha e depois já vem caseando, porque o resto do pano já fica pronto. Então, assim que eu faço. Então, gente, eu fiz aqui este modelinho de hoje, aqui ele deu uma ponta, né, que é a metade de uma ponta inteira dessa. Então, ó, aqui deu, assim, essa lateral aqui pra dentro, e a outra lateral aqui, ó, deu pro lado oposto, né, pra elas se encontrarem, tá bom? Então, na videoaula eu explico essa ponta aqui inteira, depois eu explico esta ponta também, até o finalzinho, inicio essa, e essa última ponta eu também termino com vocês, tá? Pra não haver dúvida, mas as pontas são iguais, apenas elas estão opostas, né? A gente começa de um jeito e quando vai fazer o outro lado, a gente inicia ao contrário. Mas vocês vão entender que lá no finalzinho eu explico tudo direitinho. Então, pessoal, a minha medida do barrado aqui, eu vou até tirar com vocês agora, no fio de Tex 151 100% algodão, que é um fio fino, eu fiquei com 12 centímetros, tá bom? Aqui na altura do meu barrado. Aqui, ó, daqui do comecinho até aqui eu tenho um total de 11 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta parte aqui eu trabalho direito e avesso normalmente, tá? E a partir da 12ª carreira, eu trabalho aqui motivos separados, tá? Essa parte aqui eu ensino direitinho lá no finalzinho do vídeo. E vocês vão entender direitinho aí, perfeitamente. Então, pessoal, para fazer este trabalho aqui, ele é múltiplo de 22 mais 1. Então, eu vou até contar com vocês aqui, ó, para não haver dúvida. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí eu vou e conto mais 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui mais 22, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e mais um que eu preciso para poder as extremidades ficarem iguais, tá bom? Então, ele é múltiplo de 22 mais 1, é que aqui neste meu trabalho eu usei 3 vezes 22 caseados, fiquei com 66 mais 1, 67 caseados para fazer esse motivo aqui, tá? E aqui no vídeo, no box de informações aqui abaixo, vou deixar outras quantidades já de caseado para você fazer aqui, né, essas pontas inteiras aqui, para mais, né, fazer com 3, com 4, porque os cantos vão ficar assim, tá? Metade de um desenho desse e do outro lado a mesma coisa. Então, por exemplo, se você fizer 5, né, vezes aqui, vai dar 111 caseados, e assim por diante, mas eu vou deixar aqui descrito no box de informações, tá bom, pessoal?
Eu espero muito que vocês gostem deste modelinho, eu achei muito bonito, eu queria muito trazer para vocês, tá? E se gostou, já deixa aquele like, compartilhe os vídeos, faça sua inscrição no canal Eli Crochê Artesanato, é muito importante aí para me ajudar e importante aí também para o crescimento do mesmo, tá bom? E pessoal, durante a videoaula, às vezes entra anúncios, se vocês puderem assistir os anúncios, já vai estar me ajudando demais, tá bom? E compartilhe bastante os vídeos para as outras pessoas também conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato. E na rede social eu tenho o Instagram, que é Eliane Prado 03, lá eu posto foto de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Certo, gente? Então este é o modelinho de hoje que eu trouxe para vocês. Vou organizar a mesa e daqui a pouco eu volto para a gente começar o trabalho, tá? E é só entrar aqui, ó, no box de informações, que é bem aqui abaixo do vídeo, que lá vai estar as informações de linha, de agulha que eu utilizei e também a quantidade de caseados, tá? Para você adaptar aí no seu pano. E faça seu comentário também, que eu vou ter o maior prazer de ler e responder aí para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos altos. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos altos e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos altos aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto. Então, pessoal, aqui eu já terminei a segunda carreira de quadradinhos vazio, separado por 2 correntes. E aqui no final, terminei com os 4 pontos altos de borda. Na próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos altos aí do canto de borda. Assim, ó, fiquei com 4 pontos no total. E adiantei aqui 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntinhas, tá? Então, a gente já tá na terceira carreira, ó, ela vai ficar assim. Aí, vocês façam desta forma que eu estou demonstrando. E agora, gente, nós vamos começar a marcar os motivos. Então, os próximos 2 quadradinhos aqui, ó, vão dar um total de 7 pontos altos. Coloquem 2 pontos altos dentro do quadradinho, um no ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e o ponto alto no ponto de base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora que de um intervalo para outra marcação, nós vamos fazer 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, façam novamente os 7 pontos altos, já volto. Então, aqui, gente, olha, eu fiz os 7 pontos altos, 9 quadrados vazios, repeti de novo 7 pontos altos, 9 quadrados vazios, 7 pontos altos, 9 quadrados vazios. Então, assim, eu fui fazendo até o finalzinho aqui, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subi aqui, ó, as 3 correntinhas, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos altos.
Adiantei aqui, ó, 3 quadradinhos vazio, sempre 2 correntinhas de separação para cada quadradinho. Agora, vamos fazer um quadradinho cheio aqui, que a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto no ponto de base, assim, ó. 2 correntes, faz aqui, ó, conta 1, 2, 3 e faz um quadradinho vazio. 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base, fecha o segundo quadrado vazio. E vamos colocar aqui um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntes, vou trabalhar aqui 3 quadrados vazios. Por enquanto tá ficando assim, aqui vamos fazer um quadradinho cheio. São 4 pontos altos no total. E do lado oposto, vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Agora, vamos fazer um quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 correntes, vamos contar 1, 2, 3, fechou o primeiro quadrado vazio, 2 correntes, e vamos fechar aqui o segundo quadradinho vazio. E aqui a gente coloca 4 pontos altos no total. Então, aqui, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz aqui um total de 7 quadrados vazios, separado cada um, por 2 correntes. E a partir daqui já repete, pessoal, ó, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui, eu tenho 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, e novamente eu repeti os 7 quadrados vazios, olha. Então, assim eu fiz os meus motivos, e aqui no finalzinho, ó, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subam aqui as 3 correntes, vira o pano, faço um cantinho de borda, total 4 pontos altos, e aqui eu adiantei 2 quadrados vazios. Agora, nós vamos fazer um quadradinho cheio, façam aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, e um ponto alto aqui no ponto de base. E vamos trabalhar agora aqui 4 quadradinhos vazios, só fazer 2 correntes, ponto alto. São 4 quadradinhos vazios. Já fiz aqui meus 4 quadrados vazios, e do lado oposto aqui eu coloco um total de 4 pontos altos, 2 dentro do quadrado e um na base. Depois que eu fiz aqui os 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, e aqui um quadrado vazio. E vou fazer aqui, gente, um total de 10 pontos altos, ó. 2 pontos altos dentro do quadrado, completa todos esses pontos de base. Aqui eu coloco mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um no ponto de base aqui. Faço 2 correntes, fecho um quadrado vazio, ó, por enquanto tá ficando assim, vou abrindo para vocês visualizarem. Agora, eu faço um quadrado cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E aqui, pessoal, esse lado é igual ao lado oposto aqui. Então, a gente tem que fazer agora 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, aqui, depois que eu fiz os 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, eu coloquei os 4 pontos altos. Aí, de um intervalo de um desenho para o outro, fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui já repete, pessoal, ó, os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios aqui e 4 pontos altos. E intervalo 5 quadrados vazios. Aqui, pessoal, igual vocês viram aí no início do vídeo, né? Vão dar 2 desenhos inteiros e os cantos aqui, tá? Então, assim eu fiz até o final, olha. Depois aqui dos 4 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subi aqui, ó, as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos,
O comecinho da carreira número 6 eu fui repetindo, ó, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, e aqui eu fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, gente, é só ir seguindo todas as explicações, como eu estou colocando os pontos. Vou fazer agora 4 quadrados vazio, ó, 2 correntes ponto alto. Então, pessoal, aqui eu coloquei os 4 quadradinhos vazio, aqui 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, né? Então, foram 4 quadrados vazio, aqui eu repeti os 10 pontos altos, e como um lado é igual ao outro, aqui, ó, 4 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, igual esse lado aqui, ó, um quadrado vazio e 4 pontos altos. De intervalo aqui foram 5 quadradinhos vazio, e o próximo desenho é a mesma coisa, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 4 quadrados vazio, 10 pontos altos, 4 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos e 5 quadradinhos de intervalo. Assim eu fiz até o final. Aqui ficaram 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiquei com 2 quadradinhos vazios, separados por 2 correntes cada um e 4 pontos altos de borda. Próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aqui o cantinho de borda, total 4 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazios e vou fazer mais um quadradinho aqui, ó, 2 correntes e terceiro ponto de base, fechou aqui um ponto alto. Então, o início da carreira de número 7 fica assim. Vamos fazer agora um quadradinho cheio. Coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, aqui vamos fazer 3 quadrados vazios. Já fiz aqui os 3 quadradinhos vazios, agora vamos colocar 2 pontos altos dentro aqui do próximo quadradinho, um ponto alto aqui na base. Aqui vamos ficar com 7 pontos altos, aqui eu já tenho 4, coloco mais 2 aqui dentro, 6 e mais um aqui no ponto de base, 7. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 e fazer aqui um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos. E aqui, como é a metade do desenho, a gente já repete daqui para lá. Então, vamos começar primeiro fazendo o quadrado vazio, 2 correntes ponto alto. E aqui nós vamos distribuir os 7 pontos altos. Lembrando que sempre dentro do quadrado, olha, eu coloco 2 pontos altos e um no ponto de base para ficar tudo retinho. Olha, então, por enquanto tá ficando assim, olha, agora eu tenho que fazer 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Bom, gente, eu dei uma adiantadinha aqui, então depois, olha, dos 3 quadradinhos vazios, eu fiz 4 pontos altos. De intervalo aqui, ó, foram 7 quadrados vazios. Aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto para fazer o primeiro quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sétimo a mesma coisa, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei aqui o 7º quadradinho vazio. E a partir daqui, ó, já é repetição, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio aqui. Eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio aqui, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos e os 7 quadrados vazios de intervalo de um desenho para o outro. E aqui no final, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Na próxima carreira aqui, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aqui meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. E aqui, pessoal, eu já fiz 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Quando eu tiver ponto de base assim, aqui no caso, né, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei o ponto alto. Então, eu tenho 6 quadradinhos vazios.
aqui separado por 2 correntinhas. E agora aqui nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, olha, eu preencho 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e completo todos esses pontos de base. Completei aqui todos os pontos de base, agora eu também faço mais 2 pontos altos aqui no próximo quadradinho e um ponto alto aqui no ponto de base. Então, eu fiquei aqui com 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e fechar aqui um quadrado vazio no terceiro ponto de base. Assim, ó. E do lado oposto, a mesma coisa, eu tenho que fazer 13 pontos altos. Então, colocou 2 pontos altos aqui, completa todos esses pontos de base, coloca 2 pontos altos aqui, um na base, então a gente vai ficar com 13 também, igual o lado oposto. Então, pessoal, depois que eu distribuí aqui, ó, os 13 pontos altos, eu fiquei com 13 quadrados vazios. Tá? Cada quadradinho aqui separado por 2 correntes. Aqui já é o segundo motivo, ó, já começa aqui, ó, 13 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 13 pontos altos. E aqui eu tenho 13 quadradinhos vazios de intervalo. Aqui depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, como eu tenho ponto de base, eu só fiz as 2 correntes e no terceiro ponto eu fechei o meu terceiro quadradinho, tá? Então, total 6 quadrados, aqui 4 pontos altos de borda. Agora, aqui nós vamos fazer 3 correntes, aqui vai ser um quadrado vazio no cantinho, 3 correntes, vira o pano e vamos fazer 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base, a gente fecha um quadrado vazio. Aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Aqui vai ser a metade do coração, se vocês observaram lá nas fotos, aqui no cantinho dá uma metade de um coração. E agora aqui nós vamos fazer 6 quadrados vazios, só fazer 2 correntes e ponto alto. O meu sexto quadradinho, 2 correntes e vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fecha aqui o sexto quadrado vazio. Então, ficou assim, ó, o começo da carreira de número 9. Vamos fazer agora um total aqui de 7 pontos altos. Aqui eu já fiz um ponto alto, vou fazer o segundo. Já fiz aqui os 7 pontos altos. Agora, eu faço 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, fecha aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes, fecha aqui outro ponto alto, 2 correntes e fecho, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. E a gente também tem que fazer aqui um total de 7 pontos altos, igual deste lado aqui. Aqui eu já fiz um ponto alto, vou fazer o segundo. Terminei de fazer aqui, ó, 7 pontos altos e também, pessoal, adiantei aqui, ó, 6 quadrados vazios, tá? Ó, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, fechei o primeiro ponto alto do primeiro quadradinho, então 6 quadrados. Aqui neste intervalo agora, a gente vai marcar um coração inteiro. Então, nós vamos fazer agora aqui 4 pontos altos, ó, já tenho 3 e mais um aqui, 4. 2 correntes, faz um quadrado vazio. E do lado oposto, a gente também faz 4 pontos altos no total. Assim, ó. E agora, nós vamos para o próximo desenho aqui fazer igual aqui, ó, um total de 6 quadrados vazio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinho vai dar aqui em cima, ó, igual essa situação. Aí, vocês vão repetir esta sequência todinha aqui nos demais desenhos, tá? Depois dos 6 quadrados vazios, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, 6 quadradinhos vazios. Aí, aqui no intervalo aqui, né, vocês vão marcar o coração igual aqui. E é só seguir esta sequência.
Então, aqui, pessoal, depois que nós marcamos, né, onde vai ficar o coração entre os dois desenhos, eu fiz aqui, ó, 6 quadrados vazio, e a partir daqui é repetição, ó, 7 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui 7 pontos altos. Aqui de novo, ó, marquei 6 quadrados vazio, aqui é o coração, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos, 6 quadrados vazio, repeti novamente o motivo, e aqui no final, 6 quadrados vazio, eu fiquei com o finalzinho aqui, ó, 6 quadrados vazio, coloquei aqui, ó, 4 pontos altos, 2 pontos altos dentro do quadrado na base, e aqui no final, igual no começo, a gente tem que fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes, terceiro ponto aqui, ó, de base, eu coloco a agulha e fecho um ponto alto para fazer o quadradinho vazio assim, ó. E na próxima carreira, que é a de número 10, vamos subir 3 correntes. Aqui, a gente vai fazer um total de 10 pontos altos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 2 pontos altos dentro do quadradinho aqui de base. Vamos fazer esses 4 pontos aqui. Até aqui eu fiquei com 7 pontos altos, coloco mais 2 dentro do quadradinho aqui. E 1 no ponto de base, eu fico com 10. Aqui é metade do coração, tá? Aqui vai dar um coração inteiro, ó. E aqui é a metade dele. Agora, vamos fazer um total de 8 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 5 quadrados vazios, faço 2 correntes, tenho esses pontos altos de base, vou contar 1, 2, 3, fecha aqui. Um quadradinho vazio, 2 correntes, fechou aqui. Olha o quadradinho vazio, e aqui o último quadrado, para dar 8, né? Contar aqui com vocês, ó, 2, 4, 6, 8. E o próximo quadrado de base aqui, eu faço um total de 4 pontos altos. E do lado oposto, eu também tenho que fazer 8 quadrados vazios, ó. 2 correntes, conta 1, 2, 3, quando eu tiver ponto de base assim, né? 2 correntes, conta aqui terceiro ponto, fechou. E assim façam 8 quadrados. Fiz aqui os 8 quadradinhos vazios. Cheguei aqui, ó, na parte do coração. Agora, nós vamos fazer tudo de ponto alto. Vamos fazer ponto alto aqui, completar esses pontos aqui dentro, completar esses pontos e fazer aqui. Cada quadradinho desse, pessoal, coloquem 2 pontos altos, tá? Só 2 pontos altos. E o restante aqui vamos completar. Cheguei aqui, ó, no meio do coração, coloco 2 pontos altos, vou completar esses pontos de base, vou colocar 2 pontos aqui dentro na base e nós ficamos com 16 pontos altos. Então, pessoal, aqui depois que eu distribuí o total de 16 pontos altos aqui no desenho do coração que está se formando, aqui eu repeti, né, ó, 2, 4, 6, 8 quadradinhos vazios e repeti novamente essa sequência dos pontos no próximo desenho aqui, ó, tá? Foram os 4 pontos altos aqui, 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e 16 pontos altos do coração. E aqui eu fiz, olha, até o último motivo, depois dos quadradinhos aqui, ó. Aliás, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, e aqui eu coloquei um total de 10 pontos altos. Sempre aqui, ó, dentro dos quadradinhos foram 2 pontos altos, completei o restante dos pontos, aqui eu coloquei 2 pontos altos, e o último ponto aqui, ó, eu coloquei na terceira correntinha da carreira anterior, tá? Para poder fechar os 10 pontos altos, olha. Deixa eu ver se eu consigo um foco. Olha, então ficou assim, ó, tá? 10 pontos altos. E na próxima carreira eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho e repeti os 10 pontos altos novamente. Fiz aqui um total de 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas.
Então, aqui já é a carreira de número 11, que eu dei uma adiantada aqui no comecinho. E vamos fazer agora um total de 10 pontos altos. Então, a gente coloca 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho de base. Vamos repetir esses pontos aqui de base, que são 4. Até agora eu fiquei com 7 pontos altos, coloco mais 2 aqui dentro do quadradinho e um na base e fico com um total de 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 10 pontos altos, repeti aqui, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui é o coração, olha, eu repeti todos os pontos de base, que são 16, tá? Só repetir. Do lado oposto, a mesma coisa, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, e aqui são os 10 pontos altos, igual aqui, ó, tá? Aqui, ó, mais 7 quadrados vazios, 16 pontos altos, 7 quadrados vazios, aqui eu tenho os 10 pontos altos. E aqui no final, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu repeti um total de 10 pontos altos aqui no cantinho, tá? Agora, nós vamos trabalhar por partes aqui, tá? Nós vamos fazer este canto aqui primeiro, que é metade do barradinho, né? Que vai dar um canto, no meio aqui que vão dar pontas inteiras. Então, prestem atenção, pessoal, do jeito que eu ensinar o canto aqui, o primeiro canto para vocês, na hora que chegar lá no segundo canto do outro lado do pano de prato, vocês vão fazer a mesma coisa. E quando eu estiver no meio, é só seguir a explicação do jeito que eu fizer num motivo, você vai fazer no outro, tá? Porque dá uma diferençazinha, porque o canto ele vai diminuir para cá, tá? E quando é inteiro, ele vai fazer assim, ó, certo? Então, é só prestar atenção na explicação. Agora, aqui nós já vamos para a carreira de número 12. Então, aqui nós vamos fazer 7 pontos altos, aqui subam as 3 correntes. Aqui eu subi as 3 correntinhas, virou aqui o pano e façam um total aí de 7 pontos altos. Olha, fiz os 7 pontos altos. Vou fazer agora 7 quadrados vazios, só fazer 2 correntinhas e terceiro ponto de base que coloca um ponto alto, 2 correntes. Então, vou fazendo até atingir aí os 7 quadrados vazios. Então, pessoal, olha, eu fiz aqui 7 pontos altos, 7 quadrados vazios, agora eu tenho que fazer 7 pontos altos. Faço 2 pontos altos dentro desse quadrado, ó, já tenho 13, vou completar aqui até dar 7. Olha, então até aqui, ó, eu vou fazer um canto, tá? O meu canto, ele vai vir pra cá. E quando for do lado oposto, ele vai ser ao contrário, né? Mas aí, o mesmo jeito que eu fizer aqui, vocês vão fazer do lado de lá. Porém, né, vai ser ao contrário. Aqui eu já vou fazendo com acabamento. E aqui eu vou fazer com os 4 pontos baixíssimos, para depois a gente voltar com as 3 correntinhas. Mas eu vou fazer e você vai entender. Então, aqui agora, pessoal, olha, fiz os 7 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e vou virar o pano. É só acompanhar a aula, tá? Eu vou fazer bem devagar para vocês entenderem. E aqui nós vamos caminhar por 7 pontos de base aqui, um ponto baixíssimo, ó, já tirei 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos, tá? É só introduzir a agulha dentro do ponto e trazer a linha assim, ó, para a frente e passar dentro da argolinha, ó. Então, ficou assim. Aí, eu vou subir aqui, ó, 3 correntes e vou trabalhar todos esses pontos de base, que vão ser 4 pontos altos e mais 3 aqui, ó, para poder dar 7 pontos no total. Então, eu coloco 2 pontos aqui dentro do quadrado e 1 ponto alto na base, ó. Então, eu fiquei assim. Nós vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, que a gente precisa de 10. Eu falei que era 7, mas é 10. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos.
vou fazer aqui 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, estou no 5º quadradinho, faço 2 correntes, o 6º quadradinho é só contar. 1, 2, 3, fechou aqui o ponto alto, e aqui é o coração, né, que é meio coração, a gente fecha ele, ó, vai fechando. Olha, então tá ficando assim, por enquanto eu coloquei aqui 4 pontos altos, e agora nós vamos fazer 3 correntes, vamos fazer um quadradinho vazio aqui, ó, 3 correntes, vira aqui o pano e vamos fazer mais 2 correntinhas para fazer um quadradinho vazio, ó, 2 correntes aqui, ó, no 3º ponto de base eu coloco um ponto alto, aqui nós vamos fazer quadradinhos vazio, desta maneira, ó. Aqui são 3, vamos ficar com 5 quadrados aí no total, né? Olha. E agora, gente, ó, fiquei com 5 quadradinhos, tá contando com aquele do cantinho de borda. E agora nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, a gente preenche esses pontos aqui, ó, do quadradinho de base, ó, 3, 4, mais 2 aqui dentro, 6, e aqui, gente, vocês vão colocando os pontos, né, e vão contando até dar 13. Então, aqui eu fiquei com 13, pessoal, 13 pontos altos, ó, por enquanto tá ficando assim. Agora, para eu voltar, eu trabalho os pontos baixíssimos, né? Então, ó, faz uma correntinha, vira aqui o pano, aí eu vou trabalhar 4 pontos baixíssimos. E cada ponto aqui, você introduz a agulha assim, ó, traz a linha para frente e passa uma argolinha dentro da outra, assim, ó. Passei uma, passei 2, passei 3 e passei 4 vezes. Faz 3 correntes, e aqui nós vamos trabalhar 16 pontos altos agora, tá? Então, nós vamos fazer todos esses pontos de base aqui e vamos utilizar 2 quadradinhos aqui, ó. Dentro de cada quadradinho, coloquem 2 pontos altos e um ponto aqui alto em cada ponto de base. Então, aqui, gente, na carreira de número 15, olha, trabalhamos, né, os 4 pontos baixíssimos, e aqui eu fiquei com 16 pontos alto, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui os 4 pontos alto de borda. Agora, vamos fazer aqui 3 correntes, vira o trabalho, nós vamos fazer outro quadradinho vazio aqui. Faz 2 correntinhas e no 3º ponto de base aqui, ó, fecha um ponto alto, assim. E vamos fazer 2 correntes e mais um ponto alto aqui para ficarmos com 2 quadradinhos vazio. Deixa eu arrumar o meu aqui, porque ficou só uma linha. E assim, olha, ficamos no comecinho da carreira de número 16 com 2 quadradinhos vazios. Aqui agora, nós vamos colocar 2 pontos altos e vamos colocar ponto sobre ponto aqui até dar 16 pontos altos, tá? Então, vamos fazendo e contando, tá? Finalizei aqui, ó, coloquei 16 pontos altos e no final aqui, ó, só restaram 3 pontos de base, tá? Para voltar, ó, uma corrente, faço aqui 4 pontos baixíssimo. Pega aqui o primeiro ponto, ó, uma linha dentro da outra. Faço aqui 4 vezes o ponto baixíssimo. Eu acabei de fazer os pontos baixíssimos 4 vezes. Subo 3 correntes e agora nós vamos colocar ponto sobre ponto. E aí, nós vamos ter que fazer um total de 19 pontos altos. Tá? Incluindo esses 2 quadradinhos aqui de base, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro e um aqui no ponto de base, tá? Então, é só completar assim tudo até dar 19.
Então, aqui, pessoal, eu coloquei, ó, 19 pontos altos, 2 dentro do quadrado, um na base, 2 dentro do quadrado, 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. Essa é a carreira de número 17, agora vamos fazer a carreira de número 18. Aí, nós vamos precisar fazer aqui as 3 correntes, vir aqui o pano, e vamos pôr ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 18 pontos no total. Então, ó, vai colocando, ó, ponto aqui sobre ponto, até ficar com 18. Aí, para você não se perder, tem que ficar sobrando 3 aqui, ó, no finalzinho, tá? 1, 2, 3, fica sem fazer, e o resto a gente completa. Então, aqui na carreira de número 18, trabalhei os 16 pontos altos. Agora, na carreira de número 19, nós vamos fazer a correntinha, vir aqui o pano, vamos trabalhar aí 4 pontos baixíssimos, ó, o primeiro ponto baixíssimo, o segundo ponto baixíssimo, o terceiro ponto baixíssimo e o quarto ponto baixíssimo. E vamos fazer todos esses pontos de base, vão ficar 13 pontos altos aí no total. Então, aqui, pessoal, eu terminei os 13 pontos altos, esta é a última carreira. Agora, nós vamos voltar fazendo aqui pontos baixos, e aqui nós vamos fazer 3 correntes e ponto baixo para a gente começar a fazer o outro motivo, tá? Esse aqui já vai ser inteiro, ó, porque ele vai pegar desta metade aqui, ó. Aí, nós vamos fazer ele inteiro, tá bom? Então, vamos lá, é só fazer uma corrente aqui, uma correntinha, viro o trabalho, aqui eu vou fazer 13 pontos baixíssimo, né, ó, entre os duas agulhas no primeiro ponto, aí vai trabalhando, ó, tudo de ponto baixíssimo, vão ser 13, ó, introduz a agulha, puxa o fio, ó, 13 vezes. O meu não tá focando por causa da cor, mas é assim, ó, introduz a agulha, traz a linha e passa dentro da argolinha, ó. Eu tenho 13 pontos altos, vou fazer 13 pontos baixíssimo. Assim, ó. Só ir pegando e colocando, assim, a agulha dentro do ponto. E vai trazendo, ó, uma argolinha dentro da outra. Aqui, ó, 11, 12 e aqui 13, ó. Então, ele fica assim, ó. E agora aqui façam 3 correntes e no ponto de baixo aqui, ó, faz um ponto baixo. Aí você pode fazer o ponto baixo em cima ou dentro do ponto, tá? Ó, só fazer assim, ó, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes aqui, ó, ponto baixo, 3 correntes aqui, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes aqui, ponto baixo, 3 correntes e aqui o ponto baixo. Então, aqui a gente chegou, né, ó, aqui igual eu falei pra vocês, ele ia ficar com um canto aqui, dessa maneira, porque aqui é metade, né, seria metade de um desenho inteiro. Então, ele ficou aqui com esse canto, agora nós vamos trabalhar daqui, ó, pra cá, certo? Então, ele vai ficar uma ponta inteira aqui do desenho do barrado. Então, agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, quando a gente já passa para outra parte aqui do desenho, a gente volta lá para a carreira de número 12, certo? Que aqui nós temos ainda que terminar de fazer o desenho do coração também, ó. Então, aqui você faz apenas uma corrente, aqui, ó, eu vou pular 1, 2, 3, coloco aqui o ponto alto no terceiro ponto de base, e aqui, ó, eu coloco todos esses pontos de base
e preencho aqui mais esse quadrado com 2 pontos altos dentro dele e um na base. São 7 pontos no total, então agora a gente vai fazer 7 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, o sétimo quadrado, eu conto 1, 2, 3 e faço aqui, ó. E coloco aqui um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tô em cima do desenho do coração, eu vou colocar 10 pontos altos. Agora aqui eu volto e faço 7 quadrados vazios, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz os 7 quadrados vazios e tenho que fazer igual aqui, ó, 7 pontos altos. Então, eu trabalho 2 pontos altos dentro do quadrado e vou completando aqui até ficar com 7. Aqui eu já tenho 3, 6, mais um aqui, 7. Então, olha, prestem bem atenção, tá, pessoal? Aqui já é o desenho inteiro que vai se formar, então, aqui seria as marcações, né? Da onde a gente tem que voltar. Faço agora aqui, ó, um lado, que eu estou do lado avesso do pano, eu faço uma corrente e volto aqui e faço aqueles 4 pontos baixíssimos. Eu vou pegar aqui e vou passar a agulha dentro do ponto, ó, um ponto baixíssimo, passa por dentro, ó, da argolinha, 2, 3 e 4, os pontos baixíssimos. E aqui nós vamos fazer pontos altos agora. Nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Dentro do quadrado, coloquem 2 pontos altos, um ponto na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho. E um na base. Então, aqui nós ficamos com 10 pontos altos. E agora eu vou fazer 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, tá ficando assim. O meu 6º quadradinho, eu vou fazer 2 correntes e contar o 3º ponto de base aqui em cima do coração, ó, e fechar. Aqui falta só 4 pontos altos para fechar a pontinha do coração, ó. Então, é só fazer os 4 pontos altos e do lado oposto coloquem novamente 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, então, tá ficando assim. Nesses 2 quadradinhos, agora eu tenho que fazer igual esse lado aqui, ó, colocar os pontos altos. E aqui, ó, total tem que dar 10 pontos aqui. Então, dentro do quadrado, sempre 2 pontos altos. Um ponto aqui no ponto de base. 2 pontos altos dentro do quadrado e a gente completa aqui até ficar com 10. Olha, gente, então, ó, tô abrindo aqui para vocês entenderem. A gente fez essa primeira ponta. Essa primeira ponta só vai servir de exemplo lá para próxima ponta do pano de prato. E o que a gente vai fazendo aqui entre, né, as pontas do barrado vai servir para o próximo desenho aqui, ó, tá? Então, preste bem atenção. Aqui, olha, eu terminei com os 10 pontos altos. Aí, eu tenho que voltar. Eu estou aqui, ó, do lado direito do pano, eu tenho que voltar com ponto alto alongado. Então, ó, eu laço a linha na agulha, venho neste último ponto de base aqui. Ó, tenho 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Faço aqui 3 correntes, viro aqui o trabalho. E vou agora aqui, ó, contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto alto de base, eu coloco um ponto alto e vou trabalhando aqui todos esses pontos de base. Aqui eu vou ter que ficar com 13 pontos altos, então eu preencho todos esses pontos e vou trabalhar nesse quadradinho e nesse quadradinho pontos altos. Olha, então dentro do quadrado eu coloquei 2 pontos altos, um ponto aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. E vou fazer agora 9 quadrados vazios, tá? 9.
Inclusive aqui, ó, quando chegar nessa parte, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca o ponto alto, tá? São 9 quadradinhos. Então, aqui, pessoal, eu coloquei, olha, os 9 pontos alto e aqui eu fiquei com 13 pontos alto, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, mais um aqui, 13. 13 pontos alto aqui e 13 pontos alto aqui. Agora, para voltar, eu tenho que fazer uma corrente desta maneira, vira aqui o pano e faz aqueles 4 pontos baixíssimo. Pega ali o primeiro ponto, ó, introduz a agulha e traz a argolinha aqui, ó, laçadinha para frente. Olha, traz aqui a laçadinha para frente uma vez, 2, 3 e 4 vezes, ó. E agora nós vamos fazer um total de 16 pontos altos. Então, complete todos esses pontos de base. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos, coloco 2 aqui dentro do quadrado, mais um aqui, 13, 14, 15 e 16 pontos altos, que eu fico aqui. E de quadradinho agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. E do lado oposto aqui também eu vou colocar 16 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e não esquecendo de pôr os de base, tá? E completa todos esses pontos até dar 16 pontos altos. Então, ele tá ficando assim. Olha, terminei já de colocar os 16 pontos altos. Eu estou aqui, ó, do lado direito do pano, então eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado, ó. E também tem as alcinhas aqui, dá para ter referência. Laço a linha na agulha, venho no último ponto de base, ó. Trago o fio para a frente, fiquei com 3 laçadinhas, ó. Tiro uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Faço as 3 correntes, viro aqui o trabalho. E agora já estamos na carreira de número 16. Vamos fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos. Depois que eu fiz a vira aqui, né, eu contei 1, 2, 3, coloquei aqui no quarto ponto de base um ponto alto, olha. E vou fazendo ponto sobre ponto até eu ficar aqui com 16 pontos altos. Olha, então aqui eu fiquei com 16 pontos altos, utilizei esse quadradinho de base para colocar 2 pontos altos dentro e um na base, total 16. Adiantei aqui 3 quadrados vazios e do lado oposto também eu tenho que ficar com 16 pontos altos. Aqui vão sobrar apenas, pessoal, 3 pontinhos aqui no final, tá? Então, vão fazendo aqui até dar 16, eu já volto. Então, aqui, olha, eu fiz os 16 pontos altos, ficaram aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos restantes, tá? Então, até aqui, ó, eu fiquei com 16 pontos altos, aí para fazer a vira eu fiz uma corrente, virei aqui o trabalho, já fiz aqui, pessoal, para adiantar um pouquinho, os 4 pontos baixíssimo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos, subi as 3 correntes e agora aqui eu vou fazer um total de 34 pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, e aqui dentro dos quadradinhos são 2 pontos altos dentro de cada um, tá? Ó, 2 aqui, um na base, 2 pontos altos aqui, um na base, 2 pontos altos aqui. E vai fazendo até chegar a 34 pontos altos. Olha, então aqui eu distribuí os 34 pontos altos, me restaram 3 aqui no final sem fazer. Eu estou do lado direito do pano, eu tenho que fazer o ponto alto alongado, né? E também vocês conseguem ver aqui as alcinhas. Então, laça a linha na agulha, no último ponto de base aqui, ó, introduz a agulha, traz o fio para frente, 3 laçadas, tira uma, tira 2 e tira 3. Faz as 3 correntes, vira o pano. E aqui, pessoal, nós vamos fazer agora 28 pontos altos, tá? Então, é só fazer ponto sobre ponto, aqui eu vou contar 1, 2, 3 no quarto ponto, eu já faço aqui o primeiro ponto alto e vou trabalhando até eu ficar com 28, vão sobrar 3 pontos altos de base ali sem fazer.
Então, aqui eu distribuí os 28 pontos alto, conforme eu expliquei no bloco anterior, pondo ponto alto sobre ponto alto. Aí aqui, pessoal, cheguei no finalzinho, fiz uma corrente, virei aqui o meu trabalho. Olha, virei aqui. Já fiz aqui, ó, 4 pontos baixíssimos, ó, fiz um para cada ponto de base, os pontos baixíssimos, tá? Quando tá esse lado aqui sem as alcinhas, igual o lado de cá, ó, é porque eu tenho que fazer uma corrente e os 4 pontos baixíssimos. Subi aqui as 3 correntinhas, e agora aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, é a última carreira. Vou fazer ponto sobre ponto e tem que dar 22 pontos altos. Tá? Aqui no final tem que sobrar 3, tá? 1, 2, 3 sem fazer. Então, vai ficar 22 pontos alto aqui. Fiquei aqui com um total de 22 pontos alto. Estou aqui do lado direito do pano, então eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Sobraram 1, 2, 3 pontos de base. No último ponto aqui, ó, eu introduzo a agulha, laço, ó, tiro uma vez, tiro duas e tiro 3 vezes. Agora, gente, para voltar, a gente tem que fazer 22 pontos baixíssimo. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, introduzo a agulha, ó, e passo a linha entre o ponto e dentro da argolinha, ó. Passei uma vez, passei duas, passei 3, ó, é só passar a agulha dentro do ponto e trazer o fio, ó. Isso aqui eu vou fazer 22 vezes. Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Olha, então aqui, ó, é o ponto, trago a linha, ó, e passo aqui dentro da argolinha, ó. O ponto. Faço isso por 22 vezes, ó. Ó, pessoal, então ficou assim, tá? O segundo motivo aqui, no caso o primeiro, né? Porque aqui foi um canto que nós fizemos. Então, ficou assim o motivo inteiro, ó. Agora, nós vamos descer aqui para fazer as 3 correntes. Um ponto baixo. 3 correntes, aqui ponto baixo, sempre no último ponto. Aí você coloca, né, o ponto baixo dentro ou em cima do ponto. Assim. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo aqui. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo aqui. Olha, então o trabalho ficou assim, a gente termina, né, as correntinhas e o ponto baixo pelo lado avesso do pano, mas não tem problema, é só um detalhe. E agora, gente, nós vamos passar para o segundo desenho, tá? Que vai ser daqui até aqui, ó. Então, tudo que nós fizemos neste exemplo aqui, nós vamos repetir aqui, ó. Tá? Aí, no caso, a gente volta para a carreira de número 12, certo? Quando a gente vai passar para o segundo desenho. Então, aqui agora, a gente vai fazer, né, um total de 7 pontos alto aqui. Para recomeçar, a gente faz só uma corrente, só uma correntinha assim, e conta 1, 2, 3, coloca o ponto alto. E completa todos esses pontos de base, que são 4. Aí tem que usar um quadradinho de base aqui, colocar 2 pontos. 2 pontos altos aqui dentro, um na base, certo? E agora vou fazer um total aí de 7 quadrados vazio. Então aqui, pessoal, olha, para vocês entenderem, a gente volta para a carreira de número 12. A carreira de número 12 é essa aqui, ó, 7 pontos alto, 2, 4, 6, 7 quadrados vazio, 10 pontos altos, 7 quadrados vazio, e aqui
7 pontos altos. Então, foi o que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? E aqui eu estou do lado avesso do pano, preciso voltar, então eu faço uma correntinha e vou trabalhar os pontos baixíssimos, que são 4. Ó, o primeiro ponto baixíssimo, passo uma argolinha dentro da outra, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí eu vou subir as 3 correntes e vou trabalhar aqui um total de 10 pontos altos agora, no canto de borda, tá? Que eu posso chamar assim. Então, aqui, ó, já tenho 4 pontos altos e vou usar 2 quadradinhos de base. Aí, são 10 pontos altos no total. Então, pessoal, eu dei uma adiantadinha aqui na carreira de número 13, tá? Ó, que foram os 10 pontos altos, aqui 2, 4, 6 quadrados vazios, 4 pontos altos do coração, igual a gente fez aqui, ó. E do lado oposto, 2, 4, 6 quadrados vazios e 10 pontos altos. Então, a carreira de número 13 neste desenho pronto é esta aqui, ó. Tá? Ó, que dá esses 4 pontos altos da pontinha do coração, ó. Então, é esta carreira aqui, ó, que você vai ter que fazer agora. E como a gente tá do lado direito do pano, e aqui, ó, eu preciso voltar, então, eu tenho que fazer a alcinha, né, com ponto alto alongado, ó. Introduz a agulha no último ponto, traz a linha pra frente, ó, tira uma, tira 2 e tira 3 vezes. Aí, faz as 3 correntinhas, volta aqui, né, vira o pano pra gente poder voltar com o trabalho. E aqui, pessoal, a partir daqui eu vou deixar vocês fazer sozinho, é só contar aqui, ó, o 4º ponto de base, colocar um ponto alto. E aqui é só voltar na explicação desta ponta aqui, ó, para você fazer a outra, tá? No caso aqui a gente já tá indo para a carreira de número 14, então aqui nós vamos trabalhar um total de 13 pontos altos. Aí a carreira de número 14 é essa aqui, ó. 13 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 9 quadrados vazios e aqui um total de 13 pontos altos, tá? Então, façam assim, do jeito que eu expliquei. E quando você estiver do lado avesso do pano neste trabalho, igual aqui, ó, para voltar, você tem que fazer uma corrente e os 4 pontos baixíssimos. Aí, trabalhou a carreira, aí para retornar novamente, faz aquele ponto alto alongado, igual nós fizemos aqui, e as 3 correntinhas para voltar. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, a carreira de número 14, depois tem a carreira de número 15, 16, 17, 18, 19. Então, volta aqui, ó, quando você estiver fazendo o motivo inteiro, você volta no desenho dele aqui, ó, na explicação dele, e assiste toda a aula e vai fazendo o outro desenho. Esta ponta aqui, ó, eu fiz com vocês, e a outra ponta do final aqui eu volto para fazer com vocês também o fechamento aqui do trabalho, tá bom? Então, vão fazendo esta parte aqui, só voltar nessa explicação, só nesta parte aqui da explicação, vai fazendo esta outra ponta, e quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Bom, pessoal, então aqui nós aprendemos a fazer o primeiro canto do nosso barrado, depois eu ensinei a fazer esta ponta inteira aqui, comecei com vocês esta próxima ponta, e aqui, depois que nós terminamos de fazer os 22 pontos altos, aqui eu fui descendo 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, até chegar aqui na outra ponta que nós vamos fechar juntos. Então, agora, pessoal, nós paramos aqui, ó, do lado avesso do pano, né? Fizemos aqui os 22 pontos altos, fomos descendo aqui 3 correntes e ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer esta ponta com você, porque ela dá o contrário. Aqui a gente vai fazer reto e nós vamos fechar aqui a parte de dentro, aqui do canto do barrado, igual este lado aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, depois que você fez todo este processo que eu expliquei no bloco anterior, aqui, ó, depois que eu fechei o ponto baixo, eu faço uma corrente. Fiz uma correntinha e vou pular aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu vou colocar um ponto alto,
Vou completar o restante aqui dos pontos. Até agora eu fiquei com 4 pontos altos, vou colocar mais 2 aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Eu fiquei com 7 pontos no total, certo? E agora eu vou fazer 2 correntes e vou fazer quadrados vazios. Eu vou ter que ficar aí com 7 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 6 quadrados, faço 2 correntes e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fecho um ponto alto e vou completar todos esses pontos de base e vou ficar com 7 pontos altos. Então, assim, pessoal, quando a gente inicia, né, na ponta do barradinho, então a gente volta lá para a carreira de número 12. Então, fiquei aqui com 7 pontos altos, 7 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui, ó, se você observar na ponta do lado, né, oposto, é a mesma coisa, simplesmente esta parte aqui vai ficar ao contrário, né? Então, a carreira de número 12 aqui para nós é essa aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 7 pontos alto, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios e 7 pontos alto. Então, o que eu fiz aqui, vocês vão fazer do outro lado, apenas, né? Essa lateral aqui, ela vai ficar ao contrário, para poder ficar, né, assim, as duas assim. Essa para cá e essa para cá. Então, agora, olha, a próxima carreira, a gente vai ter que voltar fazendo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios. E aqui, nós vamos ficar com um total de 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. Isso aqui que nós vamos fazer do lado oposto agora. Então, só para vocês, né, terem uma base ali, para também estarem seguindo. Então, agora aqui é só fazer as 3 correntinhas. Façam aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, vira aqui o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos trabalhar mais 3 pontos altos, né? Aí, a gente coloca aqui, ó, ponto sobre ponto. 2 correntes e vamos fazer aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. E assim, o primeiro quadradinho já foi fechado e vamos fazer mais 5. 2 correntes e ponto alto para fechar o quadrado. Olha, já fiz então os 6 quadradinhos vazios, agora eu vou usar aqui, ó, esses 2 quadrados de base para colocar pontos altos. Coloquei 2 dentro do quadrado, 1 no ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado. E vou completar aqui até ficar com 10. Aqui eu já tenho 7. Olha, então aqui eu fiquei com os 10 pontos altos, agora é neste momento que a gente começa a fazer aquelas alças, né, com ponto alto alongado, ó. Então, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no terceiro ponto de base, e vou fazer, ó, tem 3 laçadas na agulha, né, as 3 laçadinhas, ó, vou tirar uma, vou tirar 2 e vou tirar 3. Então, ó, fica assim. A gente vai fazer o acabamento com as alcinhas dentro aqui do trabalho. E aqui a gente vai seguir reto. Então, vamos agora fazer para voltar, ó, as 3 correntes. Vira aqui o trabalho. Depois das 3 correntinhas, vamos aí para a carreira de número 14. Qualquer coisa é só acompanhar na outra lateral. Lá daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto de base eu coloco um ponto alto assim, e vou fazer um total de 13 pontos altos. Eu vou preencher todos esses pontos e mais 2 quadradinhos aqui de base eu vou utilizar para dar os 13 pontos altos. Vou utilizar aqui 2 quadrados de base, coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui no ponto de base, mais 2 aqui no próximo quadradinho de base e um aqui no ponto de base. Assim, ó. Então, tá ficando assim o trabalho, ó. E agora, nós vamos fazer um total de 5 quadrados vazios, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui também vai ser o 5º quadradinho vazio. E aqui, ó, para vocês não se perderem, na outra ponta,
A carreira aí de número 14 é essa aqui, ó, que a gente tá fazendo, né, do lado oposto, ó, os 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. É isso aqui que a gente tá fazendo, tá? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, pessoal, aqui, olha, eu fiz os 4 quadradinhos vazios, quinto quadrado, é só fazer 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, você fecha um ponto alto, para fazer aí o quadradinho de número 5. Então, esta aqui é a carreira de número 14, ó, ficamos assim. E agora, vamos fazer 3 correntes. Já vamos para a carreira de número 15. Esse aqui vai ser um quadradinho cheio, então, você coloca mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E um aqui no ponto de base. E vamos fazer aí 2 quadrados vazios. Aqui, ó, 2 correntes ponto alto. Agora, vamos trabalhar um total de 16 pontos altos, só fazer 2 pontos dentro do quadrado, um no ponto de base, assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. E agora, a gente continua a trabalhar ponto sobre ponto e vai contando até dar 16. Olha, já fiz aqui os 16 pontos altos. Olha, eu estou do lado das alcinhas, então eu tenho que laçar a minha linha na agulha. Vim aqui, ó, no terceiro ponto de base, introduzir a agulha, ó, 3 laçadas, vou tirar uma, vou tirar 2, vou tirar 3, ok? Então, essa é a carreira de número 15. Aqui do outro lado eu vou mostrar para vocês, ó, a carreira de número 15 é essa aqui, ó. Aqui eu fiz os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. A próxima carreira vai ser essa aqui, ó, 2 quadrados vazios, que nós vamos fazer, e 16 pontos altos. Essa é a carreira de número 16. Então, pessoal, aqui, ó, para virar, né, pra gente voltar, a gente faz as 3 correntes primeiro, vira aqui o pano, e vai contar 1, 2, 3, 4... E vai fazer ponto sobre ponto, né? Ponto alto sobre ponto alto. E vai utilizar apenas aqui, ó, um quadradinho vazio para completar os 16 pontos altos. Então, eu vou fazer essa parte aqui e eu já volto. Olha, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos. Vou colocar 2 pontos aqui dentro do próximo quadrado de base. Um ponto alto aqui no ponto de base, fiquei com 16. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Ponto alto, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu fecho meu segundo quadradinho. Olha, então, ele ficou assim, ó, a carreira de número 16. Agora, aqui, nós vamos fazer a carreira de número 17, vamos trabalhar 19 pontos altos. Então, é só subir aqui as 3 correntinhas, vira o pano. E dentro dos quadradinhos, como eu sempre falo, coloquem apenas 2 pontos altos dentro dele, assim, ó. 2 pontos altos dentro, um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado. Um na base. E aqui eu completo todos os pontos até eu ficar com 19 pontos altos no total. Fiz aqui, ó, na carreira de número 17, 19 pontos altos. Eu estou aqui, ó, do lado das laçadas, então, ó, dou uma laçadinha de linha na agulha, venho aqui, ó, no terceiro ponto de base, vou fazer o ponto alto alongado, ó, 3 laçadas, tira a primeira, tira a segunda e tira a terceira. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do lado que já está pronto. Esta carreira aqui, pessoal, é essa aqui, ó, tá? É essa carreirinha aqui, ó, que tem 19 pontos altos. A próxima carreira, que vai ser a de número 18, agora aqui tem 16 pontos altos. E a próxima carreira, a gente vai ficar apenas com 13 pontos altos e já encerra o trabalho, tá? Então, é só acompanhar cada carreira, você olhando aonde já está pronto, porém, né, ela você só vai fazer do lado oposto, né?
aqui o fechamento, ó. Ela fica pra cá, deixa eu pôr assim, só pra vocês entenderem, ó. O fechamento, ó, esse tá pra cá e esse tá ao contrário, né? Então, é só pra vocês terem noção de como que é feito esse fechamento aqui. Então, agora, eu faço as 3 correntes, viro aqui o pano e vou fazer, ó, 1, 2, 3, no 4º ponto de base aqui, vou trabalhar um total aí de 16 pontos altos. Aí é só completar todos os pontos. Já finalizei aqui, ó, os 16 pontos altos. Agora, para voltar, que é a última carreira, a gente faz as 3 correntes, vira aqui o trabalho. E a gente vai trabalhar só 13 pontos altos. Então, aqui é só fazer ponto sobre ponto, que eu já tenho 2 pontos, aqui vou fazer o terceiro. Olha, gente, então aqui é a última carreirinha, já fiz, ó, os 13 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, o último ponto alto alongado, ó, laço a linha na agulha, terceiro ponto de base, introduzo a agulha, 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3, certo? Agora aqui eu viro o trabalho e volto aqui fazendo pontos baixíssimos, ó, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, ó, trago a linha por dentro do ponto e passo na argolinha que tava na agulha, ó. Aqui eu já fiz 1, 2, e aqui eu vou passando o ponto baixíssimo, né, ó, que a gente faz em cada ponto de base aqui, ó, tá? É só ir passando a agulha dentro do ponto. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco melhor aqui. Então, é só ir fazendo isso aqui, ó. Introduz a agulha dentro do ponto e traz a linha, ó. E passa por dentro do ponto e dentro da argolinha que fica à espera na agulha aqui, ó. Então, ó, já tô no penúltimo ponto. E esse aqui é meu último ponto, ó. Certo? Faço uma correntinha aqui, alongo o fio e já corto a linha. Certo, pessoal? Eu quis fazer com vocês porque ele ia ficar invertido, né? E talvez vocês poderiam ter alguma dificuldade aí para terminar o trabalho. Então, e aqui a gente termina do lado avesso do pano, tá? Isso aí não tem nada a ver, não. Então, pessoal, esta aqui foi a finalização do nosso barradinho de hoje. Deixa eu só virar ele aqui. Espero que vocês tenham gostado, olha. Certo? Então, gente, se vocês, por exemplo, forem fazer em toalha de banho, que, né, é maior aqui, a largura da toalha, né, aí, com certeza, esse meio aqui vão dar mais pontas, né, aí você vai trabalhar do mesmo jeito. Vamos supor que numa toalha de banho vai dar 3 dessa aqui. Aí, do jeito que eu expliquei primeiro exemplo, vocês vão fazer, né, 3 vezes, e vão trabalhar normalmente. E as pontas é só seguir, né, o primeiro exemplo que eu fiz e depois o finalzinho agora do trabalho, né, a terminação aqui para vocês saberem como que foi feita, tá? Ó, eu digo assim, ó, ele fica, é ao contrário, né, as pontas, ó, esse aqui fica para esse lado e esse aqui fica pro lado oposto para dentro também, tá? Isso que eu queria que vocês entendessem. Pessoal, é isso aí, a aulinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se tem dificuldade, volta, assiste o vídeo de novo na explicação. Vai assim seguindo carreira por carreira que eu deixo aqui, né? Que eu sempre anoto para não haver confusão. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Aí quando vocês terminarem esta ponta comigo, volta lá no início da carreira, né? Que a gente começa aqui, ó. E faz de novo, né, no segundo desenho, no terceiro desenho, e as pontas, do jeito que eu expliquei de um lado, você vai lá, assiste a outra parte e faz o outro também, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula, eu fiz com muito carinho. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe, pessoal, bastante o vídeo aí para me ajudar no crescimento aí do nosso canal, tá bom? Vou me despedindo de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!